Olá, muito boa noite. Nós estamos de volta ao vivo na programação da NGTV nesta segunda-feira, agora para o programa tradicional de todas as segundas, o Biografia. Lembrando sempre que, nesse momento, nós estamos transmitindo simultaneamente pelo aplicativo e pelo site da NGTV. Estamos também na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e, nesse momento, também ao vivo na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Você já sabe, o programa Biografia traz todas as segundas-feiras uma pessoa que fez história, que continua fazendo história, uma pessoa importante no cenário não só de Passo Fundo, mas de toda a região. Hoje o meu convidado também tem uma trajetória de vida ligada à segurança pública, à Brigada Militar. Ele é coronel aposentado, coronel da reserva da Brigada Militar, coronel André Giuliani. Satisfação de receber, boa noite, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Álvaro, boa noite a todos os telespectadores da NGTV. Para mim é uma satisfação, muito obrigado, né? A gente só fez aquilo que estava à disposição, aquilo que a gente conseguiu, né, durante essa trajetória de 35 anos, como um passofundense, né, da região, nativo daqui da nossa cidade, né? É um orgulho ter feito essa trajetória, né, e a maioria dela dentro de Passo Fundo, né, na segurança pública aqui de Passo Fundo e região. Coronel, eu sempre abro aqui o programa perguntando para a pessoa, acabasse de dizer que é nativo aqui da cidade, né? Porque Passo Fundo tem essa característica de ser uma cidade que reúne muitas pessoas que vêm de outros locais, se estabelecem, e é quase raro a gente observar uma pessoa que seja daqui de fato, que exerça uma atividade como tu exercesse ao longo desses anos. Para mim é um orgulho ser passofundense, né? Nasci nesse torrão, né? Sou filho dessa terra. Meus pais moraram lá na Vera Cruz, né? Meu pai, como policial militar, também esteve em vários municípios até nós chegarmos a Passo Fundo. Ele era transferido, né, constantemente naquela época, né? E nós retornamos, a família retornou, eu tinha 10 anos de idade, né? Porque nós passamos por Lagoa Vermelha, Bom Jesus, Santa Maria e depois Vacaria, para depois chegar em Passo Fundo, né, com 10 anos de idade. Então, retornamos aqui, estudei, né, aqui na região, né, fiz o primeiro grau lá no ENAV, iniciei o segundo grau e retornei a fazer o segundo grau, né, no primeiro ano, né, no colégio militar, né? Na época não era colégio Tiradentes, e sim colégio estadual de segundo grau da Brigada Militar naquela época. Então, é uma trajetória de vida. Aqui em Passo Fundo? Não, só existia naquela época, né? O colégio militar iniciou em 1980. Né? Eu sou da quarta turma do colégio Tiradentes, colégio militar, né? Eu entrei lá, ingressei em 83. Porto Alegre, isso? Em Porto Alegre, né? Saí daqui com 15 anos de idade, né? Sem conhecer Porto Alegre, fiquei alojado no primeiro ano num quartel da Brigada Militar, né? No segundo ano fiquei numa casa de família de uns colegas do meu pai, e no terceiro ano alugamos, né, um apartamento em 5 colegas, né, uma república, e nos formamos lá no Tiradentes, e logo em seguida passamos então para a academia na formação de oficiais, né, onde ficamos 3 anos, saímos aspirante, e eu tive orgulho de retornar a Passo Fundo, porque era uma cidade muito concorrida, e para escolher era por média, por colocação, né? E eu sempre observava que os primeiros colocados, né, já vinham para Passo Fundo, né, porque tinha naquela época muitos passofundenses, né, da raiz aqui. E é uma cidade, né, tradicional da Brigada, e eu disse, não, vou estudar e vou ficar entre os melhores para poder ir para Passo Fundo. E consegui, né, fiquei em terceiro lugar da minha turma, e consegui escolher Passo Fundo. E logo nessa época, né, nesse ano que eu vim para cá, né, aspirante em 88, quando me formei, abriu 4 vagas para Passo Fundo. Sempre abria uma vaga ou não abria nenhuma vaga. A concorrência, né, não era tão grande naquele E naquele ano, né, justamente, né, 4 vagas. Mas que bom, a primeira vaga foi minha, né, e aqui chegando, fui designado, então, para comandar um pelotão destacado. Coronel, agora eu fiquei imaginando que assim, ó,
digamos assim, a sua missão em conseguir o primeiro lugar para, eventualmente, se tivesse uma vaga, ela foi cumprida. Com Mas aí certeza. acabou vindo com folga, até porque foram abertas essas 4 É oportunidades. verdade. Eu só queria retornar um pouco sobre a sua ida a Porto Alegre para o Colégio Militar. Já era com a pretensão de futuramente se tornar um oficial da Brigada Militar, ou era aquela questão de, olha, eu vou para um colégio melhor, para ter um estudo melhor, enfim, qual é que era a pretensão lá inicial? Inicialmente era ir, né, fazer o 2º grau lá no Colégio da Brigada, e naquela época, né, a gente não conhecia muito, né, eu saí de Passo Fundo aqui jovem, não sabia, né, das perspectivas pela frente. E chegando lá no primeiro ano que caiu a ficha, né? Eu terminei o primeiro ano do Colégio Tiradentes, né, então, né, com a média 6,8, se não me falha a memória, né? E aí eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai está investindo em mim, né? Muitas vezes, né, naquela época era dificultoso, né, a família. Eu tenho mais 2 irmãs, né, ou melhor, 3 irmãs, né, hoje 2 aqui morando, e uma está fora, de Passo Fundo. E naquela época eu disse, olha, meu pai está investindo em mim, a família está investindo no meu estudo. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter que estudar. E o Colégio Tiradentes preparava, né, um número de vagas para o curso de formação de oficiais, né? Digamos assim, metade das vagas era para a comunidade em geral, e metade das vagas era para o Colégio Tiradentes de Porto Alegre para ingressar na academia de oficiais. E tinha também, dentro dessas metade das vagas, aqueles alunos do Colégio Tiradentes que tivessem média 8 ou superior, não precisavam concorrer junto com os demais colegas por essas vagas, porque o 2º grau da brigada, nós éramos em 2 turmas, em torno de 60, 70 colegas. E quando abria o concurso para a brigada, era 20, 40, 50 vagas. E dessas, metade para Colégio Tiradentes. Opa, então eu vou ter que concorrer ainda com meus colegas, quer saber de uma coisa? Vou estudar. E acabei estudando, fui buscar, né, e cheguei no 3º ano, né, com a média geral, né? Então, perdi muito no primeiro ano, tive que buscar, né, melhorar minhas notas, fui acima de 8, 9, para poder, no somatório dos 3 anos, a média ficar em 8. Ter essa perspectiva. Nós passamos em 8, sem vestibular, né, sem precisar concorrer com os demais colegas. Pela média escolar. E eu fui o 8º. Aí sim. Então, aprendemos já no colégio, né, a estudar, né? O colégio nos dá esse, né, o Tiradentes, né, o Colégio Militar dá essa possibilidade, né, de mérito, né? Que bacana. E aí vem, então, o curso de formação de soldados, o curso oficiais da Brigada Militar, e aí começa a sua carreira, então, enquanto... Sim. A partir dali, né, os 3 anos de formação, né, a gente aprende todas as modalidades, né, de policiamento, acaba, né, digamos, escolhendo os caminhos, tinha os bombeiros, tinha a cavalaria, tinha o policiamento motorizado, naquela época estava iniciando o policiamento aéreo, né? E aí eu disse, não, Passo Fundo é regimento, eu vou entrar, né, dentro dessa área de policiamento montado, né, e conseguir, né, dentro dessa especialização, né, me formar e conseguir essa vaga para Passo Fundo. Uhum. E aí começa o processo, né, enquanto oficial, já atuando em diferentes, não vou dizer órgãos, né, mas especificidades aí da brigada, né, porque aí vem a Brigada Militar, inclusive o Corpo de Bombeiros, ele era até então incorporado, né, a Brigada Militar, o Comando Rodoviário, uma série de outras questões. E aí como é que é a sua trajetória nesse aspecto? Pois é, chegando em Passo Fundo, não havia vagas, então, para oficial, né, sem formato. Eu era aspirante, então. Nós chegamos em 4 aspirantes aqui em Passo Fundo e haviam os pelotões destacados, né? A unidade mãe, né, o regimento, ela é dividida em esquadrões, né, onde o comando era de capitães na época, e os pelotões de tenente. E aí, chegando, não havia vaga aqui, e eu pude escolher daí para o comandante, olha, eu quero uma cidade mais próxima de Passo Fundo. Havia Não Me Toque, Arvorezinha, havia Panambi, que pertencia ao regimento na época, e também Cruz Alta. Isso não, vou ficar mais perto, que é Não Me Toque. E aí eu fui para o terceiro esquadrão, na época, que era Carazinho, sediado em Não Me Toque, onde eu fui comandar, então, no lugar do tenente-coronel, ou melhor, do coronel Gonçalves, né? O comandante que eu substituí,
naquela época foi o Coronel Seguiu os Gonçalves. caminhos dele depois. Com certeza. Depois a gente, né, nessa trajetória, várias unidades onde ele passou, eu também passei, né? Então a gente tem essa, né, esses comandos em comum, né? E foi uma experiência única, né? Um aspirante com 21 anos de idade, né, comandar sargentos quase se aposentando, policiais com uma vasta conhecimento, né, e você ali à frente, né? Agora, coronel, Para combater digamos assim, os militares por si só eles têm muito em voga essa questão do respeito, né, da hierarquia, enfim. Agora, para um rapaz de 21 anos comandar um sargento, assim, como é que era esse aspecto? Olha, foi uma experiência incrível, né? Claro que, como comandante, né, a gente tinha o poder de mando, né? E eu sempre digo que comandar é mandar junto, é mandar com, né? Então não adianta você só ter o conhecimento, você tem que estar junto, né, agregando, e a partir dali, né, criar uma liderança, né, pelo teu conhecimento, pelas tuas atitudes, né, estar à frente, buscar o melhor, né? Então a gente sempre buscou, né, esse parâmetro, né, de fazer o melhor. Lá em Nometoc, então, eu comandava Nometoc, Vitor Greff e Colorado. Eram os 3 municípios que pertenciam ao meu comando. Aquela micro-região. Exatamente. Fiquei lá 1 ano, né, 1 ano e meio, passei para a faculdade de Direito, né, vinha de ônibus de Nometoc com os estudantes, o primeiro ano, né, e depois abriu uma vaga aqui em Passo Fundo, né, onde eu fui assumir, então, a função de secretário do comandante, né? Hoje não existe mais essa função, né, onde eu fui secretariar, né? Naquela época, nós tínhamos, só em Passo Fundo, 200, 300 policiais, né, efetivos aqui. Hoje não se encontra, né, todo esse efetivo na cidade de Passo Fundo, né, porque os tempos, né, a tecnologia foi assumindo, né, o próprio governo, né, na redução de quadros, né? Passo Fundo, o próprio regimento, ele se subdividiu, né, no BOI, depois foi transformado o BOI com efetivo do regimento. Então, o batalhão ambiental também saiu com os efetivos do regimento, né? Então, foi toda uma trajetória, né, digamos assim, de fases da brigada que nós passamos. De transformações. Na sua avaliação, isso para melhor? A gente é saudosista, né? A especialização, né, te dá um pouquinho mais de conhecimento, né, mas a gente, naquela época, o policial fazia o policiamento ambiental, fazia o policiamento de choque, né, sem estar, digamos assim, só voltado para isso, né? Então, teve aspectos positivos, com certeza, tem aspectos negativos, sim, né, digamos assim, os comandos se pulverizaram, né, a questão do oficial, principalmente, né, o coronel, naquela época, comandante do regimento, tinha uma autoridade enorme, né? Não é que se perdeu isso, mas ele tinha uma tropa, né, na mão, né, para poder combater, né, a criminalidade, o policiamento ostensivo, né? Então, era, né, esse saudosismo, né? Havia, como eu te disse, né, eu fui secretário, havia a função de tesoureiro, que eu exerci também, havia o aprovisionador, né, da unidade, que eu também exercia essa função ali no regimento, né, depois comandante do pelotão de choque, comandante do pelotão IPO, né, comandante do policiamento da cidade, fui comandante do esquadrão depois, mais tarde, como capitão. Então, é uma história. Passou praticamente por todos os departamentos aí, Com coronel. certeza, fui chefe da seção né, que a gente chama ali de instrução e legislação do regimento, onde nós pegamos uma época de transformação, onde a brigada, né, assumiu no Estado, a primeira polícia militar que assumiu a confecção, né, do termo circunstanciado, e eu estava à frente, não, digamos assim, dessa sessão para levar instrução para o policial como fazer, né, o encaminhamento dessas ocorrências, que era só, antigamente, né, antes disso, o policial levava todas as ocorrências para a delegacia, e, a partir dali, só os crimes de menor potencial ofensivo, o policial resolvia no local, encaminhava para o Poder Judiciário, né, e hoje isso é normal, né? Mas antes disso, não, era tudo encaminhado para a delegacia, né? Então, foram-se, né, tecnologias, né, foram melhorando. Muito bem. Desse período aí, os primeiros anos de oficial da brigada, tem algum episódio assim que lhe chamou mais atenção, que lhe marcou, que o senhor olha para trás assim,
com carinho, ou mesmo do ponto de vista um pouco mais triste, quem sabe, de coisas que foram vivenciadas? Tem alguma coisa específica que tenha marcado essa primeira parte de trajetória aí na Brigada Militar? A gente passou por muitos, né, digamos assim, desafios, né, tivemos histórias tristes, né, colegas tombando, né, em combate com a criminalidade. Nós, naquela época, vivíamos muito nas invasões de terra, né, a gente ficava meses, né, mais de semanas, né, em barracas, né, nas estradas, né, para evitar as invasões, né. Então, nesta época, assim, era uma... A gente vivia 24 horas, né, abrigado, né. Eu me recordo assim que tinha dias que nem ia para casa, né, posava lá, ou dormia e já ia para o combate, como diz outros, já ia para, né, para a missão. Na linha de ação. Eu cheguei até a perder um ano da faculdade, né, por estar fora né, nessas missões, né. Eu fui numa invasão de terra aqui em Cruz Alta, né, Encruzilhada Natalino, né, onde nós ficamos ali quase um mês acantonados, né, em barracas, numa casa, né, de pessoas, né, do própria fazenda, né, cuidando, né, evitando mais invasores chegarem, né, e eu acabei, né, perdendo as provas, né, da faculdade, mas consegui retomar depois, né. Então teve essas trajetórias, né, de esforço, dedicação. Uma das coisas que eu mais gostava, né, como oficial, era dar instrução, né. Então eu digamos assim, me realizava, né, e principalmente na formação dos policiais, né. Fui coordenador de várias turmas que chegaram no regimento de soldados, né, aqueles paisanos que a gente chama, né, transformar esse policial, esse paisano num policial, né. E a gente puxava muito pelo brio, naquela época precisava, como a gente ficava meses inteiros longe de casa, né, a gente, então, na formação, a gente procurava trazer a realidade, né, daquilo que ele ia viver, para ver se ele ia ser um bom policial, se ele ia enfrentar, né, a criminalidade, né, se ele ia ficar lá no meio do mato, se ele ia, né, meios de sobrevivência, né. Hoje quase não existe mais isso, né, mas foi uma passagem assim da minha época de tenente, né, muito bacana, muito, né, de formação, assim, né, que nos deixa orgulho. Agora, tem coisas que vocês internamente trabalham de forma que não dá nem para revelar, né, coronel? Porque assim, ó, vocês têm um trabalho de inteligência, enfim, as coisas chegam, e aí é o comandante que precisa definir a ação que vai ser feita para evitar, seja uma invasão de uma propriedade, seja uma ação criminosa que esteja se pretendendo executar, e que se tenha as informações, e acredito que deve ser um ambiente assim que, por vezes, ele acaba ficando, inclusive, tenso, né? Porque você vai para a linha de combate. O oficial, ele é muito... claro que ele está na linha de combate, né? Mas a função principal do oficial, né, naquela época e hoje também, é fazer o planejamento, né, com base nas estatísticas, e naquela época a estatística era a caneta e o papel, né, você não tinha hoje toda essa parte informatizada, né, muito fácil hoje de trabalhar com números, e eu gostava, né, de trabalhar com números, né, eu criava planilhas, eu criava instrumentos, e eu sempre pensava assim, ó, eu vou trabalhar hoje um pouquinho mais para amanhã trabalhar um pouquinho menos. E assim sempre eu vinha outras coisas a mais, então a gente ia sempre fazendo, né? E teve uma época na carreira, depois, quando eu saí do regimento, né, eu fui para a Academia de Polícia Militar. Antes disso, né, eu saí do regimento aqui, fui fazer um curso de Educação Física em São Paulo, né? Havia, naquela época, e hoje também tem cursos fora do Estado, e eu... né, disse, não, vou fazer um curso. O primeiro curso que eu quero fazer é de oficial de educação física, né, porque a área física me motivava, né, do meu ser, assim. E eu disse, não, vou fazer o curso de oficial de educação física. E eu, como tenente aqui no regimento, abri o concurso. Havia uma vaga só para fazer, né, a seleção no estado todo, para um oficial ir a São Paulo, ficava lá 1 ano e meio, e saía formado, né, com licenciatura plena em Educação Física, né, na própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tive a satisfação, né, de concorrer com todos os meus colegas na época, com oficiais mais antigos, inclusive, e fui
fiquei em primeiro lugar do curso e fui designado. Então, fiquei 1 ano e meio em São Paulo, né, onde me formei em Educação Física e depois, né, retornei ao regimento e fui, né, como oficial instrutor da Academia de Polícia Militar. Isso, então, é algo assim, para nós que somos formados, você formar o oficial. Então, eu já vinha nessa, né, com essa vontade de estar junto, formando o policial, o soldado, e eu tive, né, a satisfação, e são poucos oficiais que conseguem, né, escolhidos para ir ministrar instrução e para ser, digamos, um oficial que vai né, formar outros colegas. E isso, na minha carreira, após isso, né, fiquei em Porto Alegre 3 anos, quase 3 anos, um pouquinho menos, onde lá passaram 4, 5 turmas de oficiais. Então, a maioria hoje dos coronéis, dos majores, foram meus alunos. Passaram por ti. Passaram por mim. Pelo teu né? crivo aí. Todos que estão aí, só dizer o nome, foi meu aluno. Que bacana. É muito seu, pelo que dá para entender, esse cuidado e esse gosto pela instrução, pela formação, né, manifestar-se em 2 oportunidades aqui durante a entrevista. Como o programa aqui, para falar de uma vida toda, nós precisaríamos um tempo enorme, dia, né? E nós temos um tempo limitado. Eu queria rapidamente passar por algumas questões suas. Né? Vamos lá. Tivemos o comando do Batalhão Rodoviário. Como é que foi a experiência com relação às estradas? Certo. Eu tive, então, essa satisfação, né, de sair do regimento e ir para ser convidado, porque também é uma unidade de elite da brigada. Não é que eu vou, digamos assim, desmerecer os demais colegas que trabalham no policiamento normal, o policiamento ostensivo, mas o policiamento rodoviário, lá eram escolhidos os melhores policiais para estarem lá. Os policiais com melhor conhecimento, com estudo, né, porque a legislação de trânsito ela é muito específica. Né, e eu tive essa satisfação, então, de ser convidado, né, um orgulho de ser convidado para trabalhar, e fui comandar aqui em Passo Fundo o primeiro pelotão rodoviário, que tinha os grupos de Passo Fundo, de Casca, aqui de Coxilha e de Erechim. 4 grupamentos da Polícia Rodoviária estavam sob o meu comando na época. E dali para frente, né, através dos conhecimentos, eu tive também a satisfação de pegar a transição do antigo Código de Trânsito, né, para o atual Código de Trânsito brasileiro. Foi na mudança aí? Na mudança, eu estava lá, né, onde a gente teve que estudar muito para também levar os policiais, né, e claro que o policiamento rodoviário tem coisas bonitas e também coisas tristes, né, os acidentes, que é o normal, infelizmente, né, isso, né, a gente sabe que países do primeiro mundo também existem acidentes, e aqui não é né, na nossa região, né, a questão da segurança, né, principalmente veicular, e a questão da formação dos instrutores, do próprio motorista, né, acaba por, né, ocorrerem acidentes, né, por negligência, imperícia, imprudência, né, e presenciamos vários acidentes, né, estivemos juntos, né, pegamos acidentes feios, né, com mais de 10 mortos na rodovia na época, né, um acidente ali em Ibirubá, onde um caminhão e um ônibus se chocaram de frente, né, um caminhão levando, né, o pessoal que ia trabalhar nas macieiras em Vacaria, né, onde nós chegamos lá, não tinha um banco do ônibus, né, no seu lugar, tinha arrasado. A carga do caminhão era soja, passou para dentro do ônibus. Né, então, né, corpos né, recolhimento na época, então, coisas tristes, né? Acidentes assim que a gente presenciou, que a gente esteve junto. E né? está sujeito, se tem, enquanto autoridade de trânsito, né, em presenciar essas questões. Eu vou voltar a falar sobre a questão de instrução, porque tem uma ida sua enquanto adolescente para um colégio militar, tem o seu gosto pela instrução dos oficiais, e és também o primeiro comandante do colégio Tiradentes aqui em Passo Fundo. A primeira unidade, depois de Porto Alegre, então a primeira do interior do estado, eu tive essa satisfação e esse orgulho, né? Eu estava ali no no CRPO na época, tinha saído do batalhão rodoviário, né, da companhia, do comando, e fui para o CRPO. E ali, na época, o Coronel Lima, Major Euclésio, né, o Capitão Euclésio, também colega, né, o próprio Coronel Gonçalves estavam ali, e disse, Juliane, nós precisamos tirar, o Tiradentes já tinha 2 anos que tinha sido já
o decreto do governo e não havia, estava parado, porque a Brigada retomou aquela instituição, que era o antigo Colégio Salomão Iosp, e aí me deram essa missão. Tu quer abraçar essa missão, mas a coisa tem que funcionar. Só, olha, vou tentar. E ali nós chegamos, como major já, iniciamos, então, um trabalho. Primeiro, ver o que precisa. Tem todas umas normas, o Conselho Estadual de Educação, e existem portarias que, para se construir um colégio, para se autorizar o início de um colégio, precisa cumprir esse checklist aqui. Tem normas lá, e a gente foi estudar essas normas, e, a partir dali, tem que ter uma biblioteca, vamos atrás de livro, vamos atrás de material, precisa de um laboratório, vamos pegar essas parcerias, aí, os amigos de Passo Fundo, a Polícia Rodoviária é bom que tu conhece todo mundo, na rodovia, passa, então a gente já pessoal, e aí nós conseguimos, na época, mobilizar essa comunidade ordeira, esses amigos, nos alcançando recursos, porque o governo, na época, era difícil, e é difícil você fazer um projeto e iniciar e terminar com a verba pública, e nós conseguimos transformar, então, o colégio em todas as dependências necessárias, parte física, e levamos para o Conselho Estadual de Educação, me lembro como se fosse hoje, lá no plenário do Conselho, eu, o diretor de ensino, mais uns colegas ali sentados para o plenário reunido, dali um pouquinho, botaram em pauta a matéria de criação do Colégio Tiradentes de Passo Fundo e olharam os documentos, está aprovado. Foi um choro, para tu ter uma ideia. Nós, fardados, chorando de ter conseguido essa façanha de autorizar o colégio a funcionar. Então, a autorização do colégio eu tenho muito, mas o colégio veio antes disso, que foi, já disse, 2 anos antes, o Coronel Ceruti conseguiu retomar aquela estrutura, o próprio Coronel Lima nos ajudou, como comandante regional, a buscar esses recursos também. Então, foi feito de muitas mãos, mas a gente estava à frente e conseguiu vencer. O Colégio Tiradentes não pertence à guarnição de Passo Fundo. O comando rodoviário não pertence ao comando aqui de Passo Fundo. Nossos comandos do rodoviário é em Porto Alegre, o comando da Polícia Rodoviária é em Porto Alegre, o comando dos Colégios Tiradentes é no Departamento de Ensino em Porto Alegre, mas a gente se reportava muito aqui, porque a nossa, como diz, os índios da terra, Sim. Fazendo a diferença. Muito bem. E hoje, quando tu observas, olha para o Colégio Tiradentes consolidado, que tem essa marca lá do Coronel Giuliani lá atrás. Qual é que é a sensação? Primeiro que não é a marca do Coronel Giuliani, A gente, como eu te disse, eu falei aqui dos comandantes que nos ajudaram. Mas a sua marca enquanto primeiro diretor? Eu tive a satisfação de trabalhar de terem trabalhado comigo vários policiais que me ajudaram, Na época, Tenente Carolino, o próprio hoje Coronel Rovani foi major ali também, foi capitão conosco ali no Tiradentes, passou depois o capitão Augusto, Esses são os oficiais que trabalharam comigo, poucos oficiais. O tenente Lair, foi o comandante do nosso corpo de alunos ali. Então, uma equipe assim fechada, os sargentos que trabalharam comigo, que puxavam junto, que a gente dava a missão e eles iam lá e também ajudavam, os soldados que trabalhavam ali, até conseguirmos fazer o primeiro edital, fazer a primeira seleção. Eu fiquei assim... toda essa trajetória, de dizer, conseguimos, A governadora Ieda esteve em Passo Fundo, inaugurando ali, já com os alunos, do Colégio Tiradentes. Então, de lá para cá, eu tive a satisfação, acho que fiquei tempo demais no colégio, como oficial, me prejudicou na minha carreira depois, mas eu fiquei 7 anos no Colégio Tiradentes. Passaram por mim 4 turmas de formandos de 3º ano, E isso é um orgulho que eu tenho. Hoje eu vejo médicos, vejo profissionais, até colegas da brigada. Hoje tem um capitão aqui que foi meu aluno, no Colégio Tiradentes, capitão Signor, o Signori. Outros alunos, que a gente vê no dia a dia, profissionais de sucesso, ou fazendo a diferença na sua área. Então, é um orgulho muito grande. E o colégio passou a ser uma referência,
muita gente querendo entrar. Infelizmente, as vagas elas também são limitadas, e aí se precisa, obviamente, de muita competência, além do fator sorte, às vezes, para conseguir uma Infelizmente, vaga né, o nosso colégio Tiradentes, os demais colégios, ele é um projeto, né? E o pessoal olha assim, por que não amplia o colégio? Por que não se, né, outros municípios não têm mais colégio? Hoje nós estamos em, eram 7, agora são 8 colégios Tiradentes. Né? Então, Passo Fundo foi o primeiro, juntamente com Santa Maria, mas nós somos o primeiro a conseguirmos. Né? Santa Maria iniciou naquele mesmo ano que nós, depois foi criado Santo Ângelo, Ijuí, Santiago e... Santiago não, Santo Ângelo e Ijuí, lá perto de Alegrete, ali, o colégio agora não me recordo o nome da cidade, e depois Pelotas. E agora, recentemente, há uns 3 anos atrás, foi criado o Colégio Tiradentes de Caxias do Sul, que já é, o decreto é da nossa época, ali que a gente... Né, tem um decreto também, que onde não foi ainda um município, que não foi instalado o colégio, existe um decreto já assinado, que é Canoas, que é pertinho de Porto Alegre. Mas por que precisa? Por que demora? Tem que ter a comunidade envolvida, né? E o Colégio Tiradentes, como eu disse, é um projeto e não dá, né? A missão principal da brigada é o policiamento ostensivo. E o Tiradentes na educação, né? Nós não somos preparados para a área da educação de jovens, né? E é um projeto, como existe o ProERD, como existe outros projetos da brigada. O Tiradentes é um projeto na área da educação, que deu certo, como tu falaste, né? Eu acho que todo o educandário que tiver ali uma disciplina, que tiver um respeito aos professores, aos educadores, que tiver, digamos, uma gestão, né, voltada para alcançar ao professor todos os instrumentos, aos alunos todos os instrumentos que ele precisa para se desenvolver, para cumprir, né, o currículo, né? Então, isso é uma satisfação, é um orgulho de ver, né, de ver essa transformação do nosso Colégio Tiradentes, né, um dos melhores do Brasil. Coronel, é uma história, eu vou repetir de novo, uma história muito rica. Nós temos 5 minutos para fechar o programa. Tá? Então, assim, ó, na sequência vem aí os comandos, né, do 3º Regimento e, obviamente, também dos comandos regionais, que não foi só Passo Fundo. Sim. O 3º Regimento, saindo do Tiradentes como major ainda, quer dizer, já saí como tenente-coronel, fui promovido, né, tardiamente, inclusive, por isso que demorou, né, que eu disse que o Tiradentes fiquei tempo demais, porque a minha promoção, né, por estar no Tiradentes, ela foi um pouco ofuscada, né, porque não é que não é bem visto, né, é que conforme vai, né, os governos vão dando uma atenção para quem trabalha no choque, para quem trabalha em outras funções, né, e eu ali no Tiradentes para o comando da brigada eu estava um pouco apagado. E aí fui promovido e fui convidado, então, para comandar o 3º Regimento, que é a unidade mãe, né, onde eu iniciei a minha carreira. Então, eu fui comandante do regimento, esse é um orgulho que eu tenho, né, onde meu pai trabalhou, né, e ali nós conseguimos transformar também o 3º Regimento. Né, pegamos um regimento numa época ruim da corporação, da segurança pública, onde nós tivemos alguns problemas, ou problemas não, leis sendo trocadas e mudadas, muitos policiais foram para a reserva naquela época, e nosso efetivo reduziu, digamos assim, não digo 50%. E aí se vira o comandante que se vira. Aí o comandante é cobrado, né? Tanto é que a minha saída de Passo Fundo, né, foi mais ou menos dentro dessa linha, né? Porque eu brigava, né? Eu brigava e falava aquilo que tem que ser falado, né? Que segurança pública é responsabilidade de todos, né? Querem botar, né, nas costas de um comandante os problemas de homicídio, né, latrocínio da cidade, né? E isso não é só ele o responsável. Existem vários órgãos que também são responsáveis. E a gente, só quem está na linha de ponta, né? O policial está na linha de ponta, ele é o mais cobrado, e a gente sabe disso. Mas a gente tentava dizer, olha, cada um tem que fazer a sua parte. E, nesse momento, né, a gente saiu dali, mas deixamos ali o projeto Guardião. Hoje, o projeto nós idealizamos, na época, para 300 câmaras de vídeo monitoramento em Passo Fundo, né, um vídeo wall, uma sala renovada dentro do nosso comando. Então, foi ali que iniciou, né, a transformação. Né, deixamos a estrutura do regimento, né, organizada, as entradas do regimento, assim, ó, vamos, né, isso parece casa da mãe Joana, vamos botar cancela, vamos botar portão, vamos ajeitar aqui,
Vamos tirar essas guaritas velhas, vamos reestruturar a unidade. Nem parece um quartel. Aí, né, gabinete do comandante também, né, era um salão caindo o teto, disse, não, vamos reformar aqui, conseguimos parceria, botamos, né, um gabinete hoje que é um dos mais bonitos da Brigada Militar, do comando, né, porque a gente teve ali, né, a sala de educação física também, como profissional de educação física, deixamos, reestruturamos, né, pelotão de choque, hoje, né, que é o POI, né, pelotão de operações, né, do regimento, e fizemos um trabalho. E, infelizmente, tivemos que sair mais cedo do que queríamos. Mas foram circunstâncias políticas, né, que tem muito isso, né? Nós fomos, né, faz parte, né, e eu reconheço hoje, né, que não deveria ter falado tanta a verdade, né, devia, né, ter me eximido de algumas coisas, de falar, né, mas isso tudo bem. Isso te provoca alguma frustração, coronel? Não. Se tivesse que faria de novo, pelo meu ser, né, pela minha forma de trabalhar. Frustração por ter saído mais cedo, né? Podia ter feito muito mais coisas pela nossa brigada aqui de Passo Fundo, mas os projetos estão aí, né? Eu acredito que, né, o Guardião, todo esse sistema, né, que a gente deixou aí, depois os outros comandantes que chegaram lá, tocaram para frente, né? O Major Carvalho, hoje Tenente Coronel Carvalho, né, que assumiu no meu lugar, depois o Coronel Ricardo Hoffman, depois o Coronel Seolim, né, esses levaram adiante, melhoraram, né, e buscaram, né, com as tecnologias. Essa foi minha trajetória. Aí, né, fui transferido, e disse, quer saber de uma coisa? Então, vamos lá. Né? Fui para Cruz Alta, fiquei um ano e pouco em Cruz Alta, né, uma trajetória, né, de ida e vinda, né, ia na segunda e voltava na sexta, né, a família aqui residindo, as filhas, né, estudando, pequenas ainda, mas mais uma história, né? E aí consegui retornar ainda como tenente-coronel para Passo Fundo, trabalhei junto com o coronel Clésio, né, no chefe de Estado-Maior, e dali, né, fui promovido. Né? Eu fui promovido na minha carreira de aspirante a tenente-coronel por merecimento. Né? E por ser, né, quando chega no final, a parte política, ela, digamos assim, ela se sobressai muito mais, né? E como coronel, né, por fazer as coisas e de repente ofuscar alguns colegas superiores, né, fomos, digamos assim, deixado um pouquinho, né, na carreira, né? Mas assim conseguimos, né, pela antiguidade, né, pela aquilo que a gente fez durante a carreira, ser promovidos a coronel, quase no final da nossa carreira. Faltava 1 ano e meio para mim né, terminar meu tempo, né? Existe um tempo para iniciar e um tempo para terminar. São 35 anos, né? Na verdade, 30 obrigatórios e 5 facultativos. Eu já estava no 33º ano de carreira, né, quando fui promovido a coronel, né, que é o último posto, né? Disse, não, vamos enfrentar, né? Porque, digamos assim, se não tivéssemos essa força, muitos desistiram durante essa trajetória, e eu não desisti. Não, eu vou chegar ao final, né? Não vim aqui de graça, ninguém me pegou pelas mãos lá em casa, né? Eu fui pelos meus pés e vou chegar ao final. A sensação de orgulho por todo esse processo ter sido por mérito e não por indicação, eu acho que aí você pode acordar todo dia assim, poxa, eu consegui, foram por minhas forças. Com certeza. Eu cheguei lá. A parte política ajuda muito, né, na carreira, né? Isso eu pequei, né? Pequei. Mas eu atingi tudo, depois, né, chegando a coronel, eu atingi tudo aquilo que um policial militar, né, que a gente quer? A gente quer uma tranquilidade, né, chegar ao final da carreira, que é o coronel, e ter um bom salário. Né? O salário do coronel já ajuda, mas existem vários agregados no teu salário que depende dessa passagem por alguns lugares, né? E eu, como coronel, consegui, então, no finalzinho da carreira, buscar esse incentivo, né, financeiro um pouquinho melhor para a minha família, né, onde eu fui trabalhar na Casa Militar, né, depois de ter passado ali 1 ano no CRPO. E essa trajetória final, né, no CRPO, isso também para mim foi marcante, porque eu peguei a pandemia, né, e o Juliane não apareceu em Passo Fundo, né, porque a gente estava isolado, né, não tinha reuniões, não podia fazer reunião de oficiais, não podia né, fazer reuniões com a comunidade.
E acabamos nos centrando, de assim, o que a brigada precisa, o que nós temos aqui que é o... E eu, desde de tenente, quando aqui cheguei, vi algumas coisas que eu poderia fazer, né, como coronel. O que eu posso deixar de legado a mais aí na cidade? E nós temos hoje, a comunidade de Passo Fundo sabe, né, que é uma área maravilhosa, né, que foi adquirida com os salários dos policiais militares. Infelizmente, um comando, na época que foi comprado, passou a escritura em nome do Estado, né? Então, é uma área pública, está no nome do Estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa fazenda da Brigada. E ali tem um manancial hídrico maravilhoso, é uma área de preservação, né? Barragem do Rio Passo Fundo, o próprio Rio Passo Fundo, o Rio Miranda, né? Nascem tudo dentro da área da fazenda. E aquela fazenda, há mais de 10 anos, 14, 15 anos, desde que eu, né, estava ali, parada, aquela, né, só crescendo mato, né? E com muitas áreas agricultáveis, onde nós podíamos, né, digamos assim, olha, né, gerir alguma coisa e deixar para a comunidade de Passo Fundo, né? E graças a esse trabalho, né, digamos assim, silencioso, conseguimos convencer o governo, né? Estive lá sentado na mesa com o governador, deputados aqui da região, mostrando para eles, ó, os senhores querem vender, né? Existia uma proposta do governo federal em assumir, fazer uma reserva indígena ali, invasões, né, na área da fazenda. Disse, olha, governador, nós podemos, em vez de cortar a carne, nós podemos tirar um leitinho e comer numa vez só, tirar um leitinho e toda hora alimentando, né? Qual é o instrumento para nós, né, fazermos aquilo ali render? Hoje, né, para o civil, é o arrendamento, né? Para a área pública, é a cessão de uso onerosa. Buscamos esses instrumentos, como fazer, trabalhamos, levamos ao governador, ele aprovou, né? Agradecer também o deputado Matheus Vesp, na época, o deputado Capuani, que estiveram conosco, e conseguimos convencer os políticos e o governador a fazer daquilo ali, né, deixar uma herança para o futuro. E já estamos aí há 4, 5 anos de cessão de uso, onde está sendo produtivo, né? Tem alimentos ali, toneladas de alimento que são produzidas, né? A pessoa que foi feita uma licitação pública, né? Então não tive nenhuma ingerência na época, foi tudo via governo do Estado, né? Para teres uma ideia, o quarto foram 20 classificados com propostas. A proposta era o maior valor, era 1.250.000, primeiro lugar, né, que ganhou, não apresentou os documentos, desistiu, o segundo também desistiu, o terceiro desistiu, o quarto, que estava no rol ali, não, eu vou assumir. Né? Que bom, a nossa brigada com 1.100.000, né, todo ano destinado, então, para Passo Fundo. A Brigada Militar de Passo Fundo apresenta projetos e retorna esse dinheiro para Passo Fundo. Foram compradas viaturas, computadores, melhoradas a estrutura da brigada em Passo Fundo. Em prol da segurança Foi isso pública. que, né, eu tive orgulho, então, no final da carreira, em deixar, né, a nossa fazenda. Foi um pedaço só, né? A fazenda tem 1.100 hectares e nós conseguimos 430 e poucos hectares transformar em área produtiva. Né? Ali dentro tem o aeroporto, né? Tem todos esses mananciais, né, que continuam, né, a preservação, né, toda essa segurança, né, e deixando, então, para a brigada esse legado. Muito bem. O Coronel Giuliani também nós não vamos ter tempo de falar, mas ele atuou posteriormente na Defesa Civil, hoje continua trabalhando com advocacia. Quero lhe parabenizar pela belíssima trajetória, lhe cumprimentar, né? Parabéns. Não, parabéns. E muito obrigado, né, aí quem nos aturou, né, quem esteve junto conosco, né? E aqui tem gente que passou conosco aí numa trajetória como no início da carreira, né? Então, o que fizemos, né, acreditamos e que deixamos para a comunidade de Passo Fundo, né? Nada para mim, porque eu já estou fora e né, a carreira ela vai mudando, ela vai se perpetuando, né? Hoje não é mais o Coronel Giuliani, hoje é o Coronel Silon, e assim vai indo, né? Essas pessoas que vêm vindo vão fazendo um pouquinho melhor, né? E eu pude fazer o que era no meu alcance, né? Tem um nome registrado na história. Está aí, para a nossa cidade, para a nossa brigada. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Nós agradecemos também a todos vocês que sempre nos dão a honra, o carinho dessa enorme audiência que nós temos aqui na NGTV. O programa Biografia retorna na próxima segunda-feira. A todos vocês uma ótima noite.